Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Senpai Recap. Pela primeira vez na história, serão permitidos garotos na escola Hachimitsu. Essa escola é conhecida por seus rigorosos padrões acadêmicos e conduta escolar ainda mais rigorosa. Quando Fujino Kiyoshi começa seu primeiro dia na academia, ele é surpreendido ao descobrir que há apenas outros 4 garotos em toda a escola, fazendo com que a proporção de garotos para garotos seja de 200 para 1. Infelizmente, nenhuma dessas 1000 garotas irá falar com eles. Os únicos estudantes, homens, estão prestes a descobrir sobre o temível conselho estudantil e tratar eles como os criminosos. Logo no primeiro episódio, eles tentam espiar o vestiário feminino. Ei, será que eles vão conseguir? Quer saber o que acontece? Se inscreva e entre no canal que ela tem o resumo completo do primeiro episódio. Começa o anime com Fujino Kiyoshi, o protagonista, junto com seus 4 amigos. Eles estavam conversando sobre as garotas da escola e como eles queriam fazer várias coisas legais com elas. O protagonista se levanta e vai tentar falar com uma garota, mas é rejeitado friamente. Ela sequer respondeu ele e foi apenas embora. Tenta falar com outra, mas aconteceu exatamente a mesma coisa. E não foi apenas com ele que aconteceu isso, com os amigos dele foi a mesma coisa. Mostra que as garotas que rejeitaram o protagonista do lado de fora da escola. Elas estão comentando sobre um folheto feito pelo Conselho Estudantil Secreto. Fala que as estudantes do sexo feminino não devem falar com os homens aonde os corvos podem vir. Caso façam isso, não irão sobreviver nessa escola. O protagonista está na sala de aula. Acidentalmente, ele derruba sua estranha borracha que tem um lutador de sumo nela, no chão. Uma das alunas viu a borracha e reconheceu quem estava nela. Após o término da aula, a mesma garota veio ao encontro do protagonista e perguntou se ele gostava de sumo. Ele respondeu que sim, né? Seus 4 amigos estavam esperando ele em um lugar afastado da escola. Estão cogitando a possibilidade de eles ter se encontrado com uma garota. Enquanto isso, na sala de aula, o protagonista está conversando com a garota sobre o sumo e ela pergunta se ele está interessado em entrar no clube de sumo e participar do torneio com ela. Como belo belo cavaleiro que o protagonista é, ele aceitou. Mais tarde, naquele mesmo dia, todos os 5 estudantes do sexo masculino estão reunidos em um único quarto. O protagonista está viajando olhando para o teto. Um dos colegas dele fala que ele está fazendo é nojento. E logo em seguida fala que eles estão planejando espiar o banheiro feminino. E feia hipocrisia. E primeiro o protagonista recusou, uma coisa errada de se fazer. Mas os colegas dele começaram a perguntar se ele já tinha visto uma garota da forma que via ao mundo. E só foi falar isso que o protagonista rapidamente se vestiu apropriadamente e foi para essa digníssima missão. O alvo do grupo é espionar a classe 1, porque segundo o comandante da apuração é a turma que tem as mais lindas alunas. Só que tem um problema, essa turma é a mesma da garota do sumo. E por esse motivo o protagonista entra em um dilema. E aí os seus companheiros de salvar a honra da garota do sumo ou seguir o caminho do prazer, que é ver ela e seus colegas de classe da forma como vieram o mundo. Chegando no terraço do prédio, o cara de óculos fala como que eles vão espionar, que é com o celular amarrado em uma corda. O protagonista tenta convencer eles a desistir, mas quando ele vê a garota sumo em um outro prédio, longe do vestiário, logo decide se juntar com seus amigos. Eles o deixaram ir primeiro, mas acidentalmente o protagonista deixou o celular cair no vestiário. E após isso, os amigos contam que o celular era dele. Por esse motivo, o protagonista desce até o vestiário para recuperar seu celular. Mas na hora que ele desceu, uma garota apareceu. E o pior de tudo que era a garota do sumo. Quando ele pensou que a vida escolar dele tinha acabado, para a sorte dele, ela era míope. E confundiu ele com uma amiga dela. Ela começou a se despir e pede para o prota acompanhar ela até o banheiro. E sem ter o que fazer, ele vai atrás. Quando entrou no banheiro, ele tenta a todo custo evitar que elas descubram que ele é um visitante indesejado naquele lugar. Mas por dentro ele se sente como se estivesse no paraíso. A garota do sumo começou a falar com o protagonista, como se ele fosse amiga dela. Estava falando que um garoto da turma dela iria nas partidas estudantis de sumo com ela. Mas ela começou a falar uma coisa estranha sobre as regras da escola. Ela não entendia o porquê uma semana de punição por ter contato com o garoto. Além disso, se questionou o que era esse negócio de prisão e conselho estudantil secreto. Logo após comentar isso, a amiga dela, que ela tinha pensado que era o protagonista, chegou. Então ela se virou para ele e o questionou, perguntando quem era você. Ao mesmo tempo, no topo do colégio, os amigos dele estavam prestes a se juntar com ele no vestiário. Eles estavam até completamente nudos. Um bando de doidos. Mas antes deles fazerem qualquer coisa, um bando de corvo começou a atacar eles. E logo em seguida chega um personagem com um par avantajado de peitos, voltando para o vestiário. Quando ele estava prestes a ser descoberto como intruso, um milagre aconteceu. Uma aluna entrou gritando no banheiro, falando que os garotos estavam espionando. Aproveitando a oportunidade, ele saiu vazado. No pátio da escola, os 4 amigos que foram capturados estão pendurados em um pilar. A dona do par avantajado dos peitos perguntou onde está o outro aluno. Um dos amigos estava prestes a falar aonde o protagonista estava,
mas o de óculos falou que só foram eles que espionaram e começaram a apanhar das mulheres. O protagonista está apenas observando, ao longe da vista de todos, quando de repente aparece uma aluna atrás dele e mostra um guia secreto do Conselho Estudantil. Ela mostra os membros do conselho. A loira de cabelos curtos é a secretária, Midoriya Ana, e a peituda é a vice-presidente. Fala também que as garotas do conselho reprimem qualquer relação ilícita sexual na escola. Ele questiona quem é a presidente. Ela mostra no guia uma aluna de longos cabelos pretos, Mari, a mestra dos corvos. E sim, a presidente é a mesma que está falando com ele. Após isso, ele é capturado por ela. É protagonista, a casa caiu. Eles foram condenados a cumprir 1 mês de pena na prisão da escola. Se qualquer um deles tentasse fugir, a pena aumentaria para todos 1 mês. Uma segunda vez a pena iria aumentar em 3. E se tivesse uma terceira tentativa, a pena seria expulsão. O loiro do grupo levantou e falou que iria contar para os pais deles sobre esse assunto. A presidente apenas falou para ele fazer isso, para confessar aos seus pais, pessoalmente, que ele foi pego espionando o banheiro feminino. E após isso ela perguntou para eles o que eles iriam preferir, ser expulsos da escola ou se comportarem na prisão por 1 único mês. Então finalmente começaram a cumprir a pena. No começo eles estavam fazendo um trabalho mais simples e depois foram mandados a construir uma divisória que separa a área da prisão e a escola. Entre uma tarefa e outra, eles sempre apanhavam da vice-presidente, como surras de chicote ou eram humilhados por ela, como por exemplo ela forçando um deles a limpar a bota dela com a língua. Para a sorte ou azar deles, o protagonista sempre conseguia impedir que ela fosse além disso, nessa maneira sádica dela de ser. O dia de trabalho acabou, e eles voltaram para a prisão. Antes de dormir, eles foram comer. Pensando que seus amigos iriam lhe agradecer por causa do que ele fez, evitar que eles levassem uma monte de surra, entre outras coisas, o improvável aconteceu. Eles não ficaram agradecidos pela ajuda, e sim putos com ele, porque eles queriam apanhar dela, entre outras coisas. Inclusive pediu para ele não falar com eles no dia seguinte. E apesar de chamar seus amigos de doentes, no dia seguinte o protagonista não resistiu e entrou no lado masoquista da força. Vendo que as ações da vice-presidente estavam fazendo o contrário do que eles esperavam, a presidente do conselho estudantil decidiu enviar a loira ajudar a monitorar os presos. Ela chegou toda fofa, dando uma simples missão para eles, era buscar um trevo de 4 folhas. No começo ela estava agindo toda fofa e meiga, mas só foi um dos amigos falar um simples sim 2 vezes que ele foi recebido com um chute na cabeça. A vice-presidente falou que a loira era uma das 4 melhores mestras de karatê. Dentro da escola, em um clube de atividades, a garota de sumô, junto com suas 3 amigas, estavam jogando xadrez japonês. As amigas dela estavam comentando sobre os garotos, como eles eram terríveis e que elas queriam que eles fossem expulsos. Estranhamente, a garota de sumô defendeu o protagonista, falando que ninguém que gosta de sumô é uma pessoa ruim. No lado de fora da escola, eles finalmente conseguiram cumprir a missão, mas eles começaram a apanhar porque tinha um trevo de 3 folhas no monte. Levaram um monte de surra dela e mentalmente eles começaram a reclamar, falando que com essa garota eles não teriam nenhum tipo de prazer na surra. O protagonista vai procurar outro canto. Quando ele faz isso, ele vê um filhote de corvo que caiu do ninho. Como ele é uma boa pessoa, ele pega esse filhote e escala a árvore para devolver o mesmo para o ninho. Quando faz isso, por coincidência do destino, a garota de sumô estava naquela janela. Ela ouviu e perguntou se tinha feito aquilo, espionado as garotas. E na maior cara de pau do mundo, o protagonista respondeu um sim. E mesmo não podendo sair da escola por 1 mês, o protagonista falou que ainda assim iria ver a luta de sumô com ela. Ou seja, basicamente ele assumiu que iria fugir da prisão durante um certo período. No pé da árvore, a loira apareceu. Ela estava indo se aliviar, fazendo o número 1 embaixo da árvore. O protagonista tentou se esconder, mas o pai do filhote corvo apareceu e atacou. Quando ele foi atacado pelo corvo, o protagonista se desequilibrou, e para o azar dele, ele caiu bem em cima na loira. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai apanhar sim ou com certeza? Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Espero que tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.